Quais são os verdadeiros profetas da atualidade? Quais são os verdadeiros profetas do mundo moderno? Olá, queridos amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. O estudo de hoje está contido no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo trata do tema dos falsos profetas. Então, pedindo o auxílio e o amparo dos benfeitores espirituais, dos nossos protetores, de toda a espiritualidade maior que nos circunda, nos orienta e nos inspira, que possamos fazer um bom aproveitamento e uma boa compreensão do estudo de hoje. Que possamos transformar o estudo em prática, que possamos fazer das nossas obras a boa vivência, os bons exemplos da nossa vida, com o amparo, com a proteção, com o auxílio, sempre da nossa querida irmã Teresa, do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Jesus nos alerta, nos adverte sobre os falsos profetas e os falsos cristos no sermão profético, que está no Evangelho de Mateus e inicia no capítulo 24, dizendo: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Esta passagem está em Mateus, no capítulo 24, versículos 4 e 5. Na atualidade, nós temos falsos profetas em todas as áreas do conhecimento humano. São falsas lideranças na nossa comunidade, como representantes do povo e da população, como detentores de conhecimento em áreas específicas, né? Então, as principais delas são na política, na saúde, na educação, na religião. Os falsos profetas do meio político, podemos dizer que são aqueles irmãos que, se sentindo chamados, tocados para a realização de um cargo público, um trabalho público, um trabalho de representação popular de uma comunidade, de um povo, até de um país, no momento de angariar a concordância das pessoas que precisam, então, dar o aval para a representação, para serem representados por essas pessoas, prometem resolver problemas na comunidade, problemas muitas vezes que perduram por muitos anos, prometem trazer mais investimento para aquele local, mais investimento em educação, saúde, infraestrutura. Mas quando, então, são empossados do aval das pessoas que acreditaram nas suas palavras e passam, então, a exercer o cargo de representantes daquele grupo, naquela cidade, naquela localidade, muitas vezes esquecem os seus discursos, as suas palavras, e passam a defender interesses próprios e interesses dos que estão mais próximos de si, seus familiares, seus amigos mais íntimos, esquecendo, então, de fazer boas obras para toda aquela comunidade, né? Se transformando assim em falsos profetas. Também temos falsos profetas na área da saúde. André Luiz nos diz que todo médico é
auxiliado, inspirado pelo plano espiritual, os conscientes e os inconscientes. Mas quando um profissional da saúde se utiliza dos seus conhecimentos para só tirar proveito próprio, para enriquecimento e para mal utilização de todo o seu estudo, de toda a sua área de conhecimento, podendo gerar dúvidas e confusão nas pessoas, nos seus pacientes, eles também estão se transformando em falsos profetas, estão deixando de se utilizar, de realizar boas práticas com o seu conhecimento na área da sua atuação. Uma outra área onde temos exemplos de falsos profetas é na área da educação. Em todas as áreas os temos, mas essas áreas são áreas sensíveis, aonde atingem muitas pessoas, instrutores, mentores, professores, que devem difundir o conhecimento, que devem passar o conhecimento à frente. Quando deixam de passar esse conhecimento comprovado pela ciência para passar opiniões e pontos de vista, estão entrando no campo dos falsos profetas. Estão deixando de cumprir a sua missão junto daqueles a que Jesus os chamou para ali, quem sabe, formar novos mestres, novos professores, médicos, toda uma gama de profissionais, muitas vezes levando à confusão e não o conhecimento e o discernimento e estimulando a prática da reflexão, de refletir, de fazer as pessoas pensar por elas. E uma área mais sensível, então, é na religião, aonde temos falsos profetas que sobre muitas vezes o título de sacerdotes, de defensores, representantes de Deus, que deveriam então viver sob a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei da solidariedade, da fraternidade, da justiça, esquecem isso e se transformam em falsos profetas por defender um ponto de vista, uma área onde ele se acha no direito de ser exclusivo, de ter exclusividade, ele e o seu grupo. Todas as crenças, todos os credos estão sob a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei única do universo. Quando nos distanciamos dessa lei e vamos contra as suas orientações e seus ensinamentos, estaremos sendo falsos profetas. E essas pessoas que têm essa representatividade junto a outras pessoas, a outros grupos de pessoas, nós podemos chamá-los, podemos chamá-los de um termo mais que nós usamos mais, como falsas lideranças, ou líderes que não vêm de Deus e não estão comprometidos com as coisas de Deus, mas com as coisas do mundo, com o seu próprio interesse. Também no sermão profético, Jesus fala do acontecimento de guerras. Porém, além das guerras físicas e materiais que ainda acontecem nos dias de hoje, nós estamos vendo a existência de outras guerras que estão acontecendo. São as guerras das ideias, a polarização das opiniões, os conflitos ideológicos, que trazem separação e destruição de grupos, de amizades, de famílias. Jesus nos aconselha a vigiar e a perseverar até o fim, para não sermos enganados ou para nós mesmos não nos transformarmos em falsos profetas. Pois todo aquele que se utiliza da sua área de conhecimento,
que se utiliza dos seus talentos, do que angariou pelo estudo e por aquilo que Deus lhe proporcionou, lhe deu como talento, em proveito próprio, em proveito da sua ambição, do seu interesse, buscando a dominação de grupos. São pessoas que elas próprias lhe atribuem uma pretensa missão divina, lhe atribuem prestígio, mas que, na verdade, estão sendo enganadores, estão se enganando a si mesmos também. A simples difusão do conhecimento lhes aniquila o crédito. Nada pode ficar obscuro para sempre. A lei do progresso é a lei da continuidade, é o único determinismo divino. E o progresso vem clarear, esclarecer tudo o que está obscuro. Um exemplo que nós podemos trazer aqui é quando, antigamente na igreja, os textos bíblicos eram lidos exclusivamente em latim. Então, o povo, a população em geral, não compreendiam os conhecimentos contidos nos textos bíblicos. Até que veio o dia que vieram os reformadores da igreja. E então estes, trazendo o progresso, trazendo o esclarecimento, o conhecimento, trazendo a luz para todos sobre os ensinamentos contidos nos textos bíblicos, fizeram então a tradução destes textos para a língua do povo da época e daquele local. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. E Emmanuel nos diz que 2 desses caracteres, que são os pilares da fraternidade humana, é a boa vontade e a cooperação. Então, pessoas que trabalham em grupo, que são lideranças de grupo, são pessoas que apresentam boa vontade e cooperação, para que a fraternidade humana se faça e se difunda. Então, Emmanuel também nos diz na obra Caminho, Verdade e Vida, que convém o esforço da autoanálise, a fim de nós identificarmos a qualidade das nossas próprias ações. A verdade é como o sol, que dissipa os mais densos nevoeiros. O sol sempre se faz presente. Os nevoeiros da obscuridade sempre serão dissipados. E Emmanuel também nos diz que se eu ainda me comprazo em contemplar o charco, é porque trago o pântano dentro de mim. Ou seja, quando eu alimento a discórdia, as reclamações, quando atuo fazendo fofoca, calúnia, quando participo de maledicências, é porque isso encontra consonância ainda dentro de mim, no meu coração, no meu íntimo. Jesus já nos disse, já nos ensinou que se conhece a árvore por seus frutos, que a árvore boa não pode produzir maus frutos e que a árvore má não pode produzir frutos bons. Então, trazendo esse ensinamento para nós, quais os frutos nós estamos produzindo? Quais são as nossas obras? Com que qualidade eu estou gastando o dom do tempo, o tesouro divino do tempo, das horas que Deus dá a cada um de nós.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do objeto de estudo de hoje, o capítulo 21, os benfeitores espirituais nos trazem o esclarecimento sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Eles nos dizem o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra estes impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabe capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, um mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Então, meus queridos, os nossos benfeitores, espíritos superiores da codificação, já vêm nos dizer que os verdadeiros profetas são humildes, que não se mostram por eles mesmos, que são adivinhados, enquanto que os falsos são orgulhosos e querem o destaque. Esses irmãos são irmãos que encarnam com a missão de fazer avançar a humanidade, neste momento que estamos passando pela transição planetária. São irmãos que vão estar junto de nós no plano físico, nos ajudando neste momento da transição, mas também são irmãos que se encontram junto de nós no plano espiritual, nos inspirando, nos orientando, nos guiando, tentando nos mostrar sempre o melhor caminho e as melhores escolhas. Então, nós precisamos, devemos nos perguntar se estamos nos afinizando com esses irmãos, os espíritos do bem, que trabalham pelo bem, que querem o nosso bem, ou estamos abrindo as portas para os irmãos ainda menos esclarecidos, espíritos mais perturbados. No Evangelho segundo o Espiritismo, os nossos
benfeitores nos dizem. Todo aquele que revele um átomo de orgulho fuge dele, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Na verdade, isso é para nos fazer refletir sobre nós mesmos. Quando nós pensamos mal ou julgamos mal um irmão que trabalha e convive conosco, seja nos trabalhos da casa espírita, seja dentro do nosso lar, no nosso trabalho material, no nosso dia a dia, em qualquer local onde estamos, nós é que estaremos sendo os falsos profetas, pois nós não estaremos agindo sobre a lei de amor, que é a lei de Deus e que deve reger a todos nós. E também podemos estar sendo aproveitados como os instrumentos pelos falsos profetas da erreticidade, que são espíritos menos esclarecidos, irmãos ainda muito orgulhosos, que aproveitam essa nossa brecha, essa nossa baixa de guarda do nosso estado mental, espiritual, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para semear a desunião, o antagonismo, provocando o retardo da evolução da humanidade. São João, no seu Evangelho, já nos adverte que não acreditemos em todos os espíritos, mas que experimentemos se os espíritos são de Deus. Mas isso está muito mais na nossa dependência do que nós imaginamos, porque os espíritos que convivem conosco são muito parecidos conosco, se afinizam com o que a gente gosta, com o que a gente com que nos move, com que move o nosso coração, com que nos faz vibrar, com que nos faz ter energia para viver. Então, é uma importante reflexão que nós devemos fazer. Como nós estamos fazendo as nossas escolhas, vivendo no dia a dia? Qual o tipo de música, de programa, de conversa eu alimento? Que palavras eu uso? Como eu me comporto dentro do meu lar? Emmanuel diz que nós devemos acrescentar amor aos deveres. Nós estamos aqui com missões de pais, mães, filhos, irmãos, colegas, trabalhadores. Todas essas missões, atribuições, nos exigem cumprimentos de deveres, organização, pensamentos organizados para a realização de tarefas, de ações. Quando nós conseguirmos acrescentar amor a essas tarefas, a esses deveres, realizar as tarefas, nos doando, sem reclamações, então, com certeza, o plano espiritual, os irmãos espirituais que estarão conosco, serão irmãos que se afinizam com essa mesma coisa, com o cumprimento do dever por amor. Então, estejamos atentos aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, para não darmos ligação mental aos irmãos desencarnados que ainda se comprazem no mal, na ignorância e no exclusivismo. Nós precisamos buscar o autoconhecimento, o nosso aperfeiçoamento. Joana nos diz
que a gente não pode corrigir o que a gente não sabe que está errado. Então, se a gente não se conhece, não sabe o que a gente tem lá no nosso íntimo, não sabe quais são os nossos verdadeiros sentimentos, não fazemos reflexões, não paramos um pouquinho, não silenciamos um pouquinho a turbulência do nosso dia a dia, da nossa mente, para nos conhecer, para conhecer o nosso íntimo, é muito difícil a gente corrigir o que a gente não conhece. Precisamos primeiro fazer esse trabalho de nos conhecer, esse trabalho de nos olhar com verdade, com compaixão também, com alto amor, com alto perdão, sem culpa, mas procurando nos descobrir de verdade para saber aonde precisamos trabalhar em nós. Para que assim nós não sejamos os falsos profetas da atualidade, voltando lá na nossa questão inicial. Que nós possamos nos transformar e viver como os verdadeiros cristãos de hoje, pregando e levando a lei de Deus junto conosco, vivendo-a onde nós estivermos, cumprindo o chamado de Jesus, realizando os nossos deveres diários com o acréscimo do amor. E nunca nos esquecendo que somos uma chama de Deus e que a nossa luz deve brilhar para iluminar os nossos passos, o nosso caminho, as nossas escolhas no dia a dia e para ajudar, auxiliar, a iluminar os que conosco convivem, os que veem o nosso exemplo, os que estão presenciando as nossas obras. Então, meus irmãos, seremos os verdadeiros profetas, os verdadeiros cristãos da atualidade. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até uma próxima oportunidade.